Olá, o meu nome é Cristiane Gressi von Wangenheim. Estou aqui reproduzindo a palestra sobre como ensinar com jogos que apresentei no curso de qualidade no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação em Curitiba em 2012. Eu me formei em Ciência da Computação, com habilitação paralela em Administração na Universidade de Kaiserslautern, na Alemanha, e fiz um doutorado na Engenharia de Produção na UFSC e um doutorado em Ciência da Computação na Universidade de Kaiserslautern. Sou professor do Departamento de Informática e Estatística da UFSC e coordeno o grupo de qualidade de software. Antes trabalhei como professor na área de computação na Univale e antes de vir ao Brasil era pesquisadora do Fraunhofer Institute for Experimental Software Engineering. Como vocês podem perceber, todo o meu background é na área de computação e na verdade comecei a fazer a pesquisa na área de ensino com jogos pelas minhas próprias necessidades de melhorar as minhas disciplinas de engenharia de software. Como vocês também podem perceber que não sou brasileira e já vou pedir desculpas por qualquer erro de português durante a apresentação. Nessa palestra, quero abordar 3 questões chaves. Por que usar jogos para ensinar? E então, se é possível usar jogos para ensinar computação, uma área das ciências exatas, e como então vocês podem adotar isso nas disciplinas de vocês. Vamos começar então com a questão por que usar jogos para ensinar. Primeiramente, precisamos revisar o que um aluno de computação precisa aprender. Usando como base as recomendações de currículo para cursos de computação da ACM e IEEE, podemos observar que um aluno de computação precisa aprender conhecimento de diversas áreas, incluindo algoritmos, programação, arquitetura de computadores, até engenharia de software, computação paralela, segurança, etc. E isso em diversos níveis de aprendizagem, incluindo o nível de conhecimento, em que o aluno aprende a lembrar dos conceitos, da compreensão em que ele aprende a classificar, estruturar e organizar o conhecimento, até o nível da aplicação em que o aluno se torna capaz de aplicar o conhecimento em situações concretas. Ele precisa também aprender não só o conhecimento, mas também habilidades, como trabalhar em equipe e desenvolver atitudes profissionais. Agora, a questão é, o aluno de computação pode aprender todas essas competências? Até uma pergunta para nós refletirmos um pouco sobre como nós aprendemos isso. Eu, por exemplo, aprendi muito mais fazendo coisas, como, por exemplo, programar sistemas de software para problemas de inteligência artificial, do que só assistindo aulas. Agora, se observamos ao outro lado como estamos ensinando, podemos observar que até hoje a estratégia instrucional mais usada são aulas expositivas. Aulas expositivas são adequadas para apresentar conhecimento teórico de forma eficiente para turmas grandes. Porém, também tem diversas desvantagens. Uma das desvantagens é que pesquisas mostram que alunos em aulas expositivas perdem a concentração depois de 10 a 15 minutos. E aí começam a conversar com o colega, mandando mensagens no celular ou simplesmente adormecem. E dessa forma não aprendem mais nada. Além disso, estratégias instrucionais como aulas expositivas ou leitura são somente capazes de provocar uma aprendizagem superficial relacionada a níveis de aprendizagem mais baixos. Para levar o aluno a aprender de forma mais profunda, necessita-se outras estratégias que levam o aluno a exercitar a aplicação de conhecimento de alguma maneira. Por exemplo, ele fazendo uma apresentação ou simulando a aplicação do conhecimento. Além disso, aulas expositivas são consideradas chatas e não ajudam em motivar o aluno a aprender. Isso principalmente levando em consideração que os nossos alunos hoje, representando a geração Y, são acostumados de se comportar de forma intensamente interativa e esperam um retorno imediato. Dessa maneira, pode ter consequências negativas, como o mau preparo de profissionais futuros na nossa área, por não levar os alunos a aprender adequadamente a aplicação do conhecimento na prática, ou por se desmotivar
podem já desistir durante o curso, o que pode ser um dos fatores dos números extremamente elevados da evasão que pode ser observados nos cursos de computação, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E nesse contexto, então, é essencial que nós repensamos a forma que nós ensinamos computação para minimizar esses impactos negativos. Mas então, se o objetivo do ensino é ajudar os alunos a aprender, a questão é como nós podemos ter certeza que os alunos vão aprender o que nós desejamos que aprendam. Além da aula expositiva, podemos usar as mais diversas estratégias instrucionais, como, por exemplo, laboratórios, exercícios, análise e estudos de casos e, entre elas, também jogos. Dentro desse contexto, um jogo educacional precisa satisfazer as duas dimensões. Sendo um jogo, o que significa sendo uma competição entre adversários que agem sob restrições, que são as regras, para vencer. E ele precisa também ser educacional, quer dizer, projetado especificamente para ensinar um determinado assunto. Mais detalhadamente, jogos são definidos por vários elementos principais que em si, de forma implícita, trazem diversas vantagens no uso de jogos como estratégia instrucional. Um dos elementos são os objetivos. Jogos sempre têm um objetivo, como, por exemplo, finalizar como primeiro, alcançar um nível mais elevado de proficiência ou para simplesmente ser o melhor entre os competidores. Jogos também sempre são compostos por um conjunto de regras que definem o que pode e o que não pode ser feito, o que ao final torna o jogo justo. Também existem restrições que podem ser ganhadas ou perdidas, como, por exemplo, dinheiro ou vidas. Muitos jogos também são baseados numa narrativa que fornece um fundo de ficção para o jogo e motivam as ações. Isso pode ser principalmente observado em RPGs, onde a própria história envolve todo o jogo. Por outro lado, também tem jogos que, em si, não têm nenhum tipo de narrativa, como, por exemplo, o jogo de cartas Uno. Um dos fatores mais importantes para jogos é a interação, que pode variar de jogadores jogando entre si, sozinho, ou em grupo, ou até jogadores contra o próprio computador. Jogos também oferecem um elemento de desafio, competição e conflito, um dos elementos que mais cria a fascinação para jogos. Colocando o elemento de desafio no jogo, ajuda em manter as pessoas continuar jogando e previne que o jogo se torne monótono. Como, por exemplo, no jogo Farmville, onde periodicamente novos pedidos são feitos para o jogador para plantar certos tipos de verduras. O elemento de competição que jogos oferecem é um dos principais fatores de motivação intrínseca e que não só mantém os alunos focados na atividade, mas também motiva eles a aprender mais para, ao final, ganhar o jogo. Eu ainda fico impressionado, cada vez que eu aplico jogos em sala de aula, quantos alunos simplesmente querem ganhar e nem necessita muitos outros tipos de recompensa. Isso, bem diferente a outros tipos de exercícios mais tradicionais, que muitas vezes precisam valer a nota para assegurar que os alunos fazem esses exercícios. Aqui, basicamente, o reconhecimento dos alunos é reconhecer quem venceu o jogo. Porém, os meus alunos também me explicaram que não faz mal trazer um chocolatinho para os vencedores. E claro, principalmente, jogos educacionais precisam dar um feedback ao aluno, indicando claramente onde ele acertou e onde ele errou durante o jogo. E através desses próprios elementos dos jogos, ele em si pode trazer diversos benefícios para o ensino. Eles, principalmente jogos de simulação, podem oferecer um ambiente seguro em que o aluno pode experimentar diversas alternativas e visualizar as consequências, dessa forma aprendendo com os próprios erros. E isso sem, por exemplo, sofrer um colapso nervoso na vida real ou levar um projeto real ao fracasso. Jogos, principalmente jogos de computador,
também permitem de fornecer um feedback instantâneo e customizado a cada aluno, o que pode ser difícil usando outras estratégias, principalmente para turmas grandes. Além disso, eles facilitam a imersão do aluno na aprendizagem e mantêm ele no jogo até a vitória, algo que muitas vezes não conseguimos atingir com outras estratégias instrucionais. Por exemplo, usando exercícios tradicionais, observo que muitos alunos simplesmente começam a fazer outras coisas, lendo e-mail ou até saem da sala. Jogos não. Eles, pela interação social e pela vontade de ganhar, ajudam muito nessa questão de manter os alunos focados na atividade de ensino, além de tornar a aprendizagem mais divertida. Então, parece ser realmente uma alternativa interessante. Mas será que pode ser aplicado também em cursos de computação? Já que às vezes algumas estratégias de ensino não parecem adequadas para as nossas disciplinas numa área das ciências exatas. Para ilustrar isso, trouxe vários exemplos de jogos que atualmente são usados em disciplinas de computação. Muitos deles nós mesmos desenvolvemos e estamos aplicando nas nossas disciplinas na UFSC. Esses jogos podem ser aplicados para atingir diferentes níveis de aprendizagem. Jogos tipicamente aplicados, voltados ao nível mais baixo de aprendizagem de lembrança, são webquests ou quiz shows. Um desses jogos é o Age of Computers, desenvolvido na Noruega, que é um jogo de multiplayer online que ensina os fundamentos da computação, fazendo o aluno viajar no tempo para resolver problemas. Num primeiro momento, o jogo apresenta informações usando textos e imagens e depois reforça esse conhecimento através de perguntas múltipla escolha. Avaliando o jogo, a grande maioria dos alunos indicou que prefere esse tipo de jogo a exercícios tradicionais. Um outro exemplo é o sistema Lecture Quiz, também desenvolvido na Noruega, que apresenta via um computador na frente da turma perguntas múltipla escolha e cada aluno responde via celular. No final, o sistema apresenta o ranking dos resultados dos alunos novamente na frente da turma. Seguindo essa ideia, nós desenvolvemos um jogo de tabuleiro, o PM Master. O jogo é usado ao final de uma série de aulas apresentando conhecimentos sobre o ciclo de vida de gerência de projetos, com o objetivo de revisar e fixar esse conhecimento. Usando o tabuleiro, os alunos avançam o número de campos, jogando com o dado, e então respondem uma pergunta múltipla escolha sobre a determinada área de conhecimento em que parar. Se responderem corretamente à pergunta, eles recebem um pedaço da cor da pergunta que responder e vence o jogo o jogador que primeiro completa o círculo com todas as cores. Esse jogo já avaliamos sistematicamente em várias disciplinas, recebendo sempre um feedback muito positivo. Aqui, em termos de motivação, vocês podem ver que os alunos numa escala de -2, discorde totalmente, até 2, concordo totalmente. A grande maioria dos alunos concorda totalmente a todos os itens, incluindo a satisfação, confiança de que estão aprendendo, relevância do conteúdo e a atenção. Em termos de experiência de usuário, os alunos avaliaram o jogo mais positivo ainda, incluindo aspectos como competência, diversão, desafio, interação social e imersão. Eles especialmente reconheceram que se divertem com os outros, estimulado pela interação social evocada pelo jogo. Como vocês podem ver aqui, os alunos jogando e se divertindo. Mas o jogo também contribui na aprendizagem, como indicam aqui as respostas dos alunos que reconhecem que o jogo contribui na aprendizagem do conteúdo, principalmente dentro da disciplina e quando comparado com outras atividades de ensino. Agora, para não só mostrar casos bem-sucedidos, quero também mostrar um jogo que, quando apliquei, não deu certo.
Eu tentei aplicar esse jogo de tabuleiro, estilo escadas e escorregadores, na minha disciplina de Engenharia de Usabilidade. Como tabuleiro, usei um pôster da Usability Professional Association representando os passos no processo de engenharia de usabilidade. Apliquei o jogo no final de uma aula sobre a engenharia de usabilidade para fixar o conhecimento. Porém, observei que, em princípio, os alunos ignoram totalmente as informações escritas no tabuleiro e só se concentram em avançar o mais rápido possível os campos, e com isso também não venceu o aluno que mais aprendeu, mas esse que teve mais sorte jogando o dado. Esses foram alguns exemplos de jogos para facilitar a aprendizagem no nível 1. Agora, para levar os alunos à aprendizagem ao nível 2 de entender, são tipicamente usados jogos de aventura em que os alunos têm que organizar ou classificar objetos. Um exemplo é o jogo Ilha de Requisitos, um jogo online voltado à revisão de conhecimentos sobre a engenharia de requisitos. Nesse jogo, o aluno é representado como aventureiro que cai numa ilha deserta e em que tem que resolver vários desafios, como por exemplo esse, em que o aluno precisa organizar essas fases do processo de engenharia de requisitos na ordem certa. Agora, a grande maioria dos jogos atualmente enfoca no nível 3 de aprendizagem, ajudando o aluno em aprender a aplicação das competências. Para isso, tipicamente, se usa jogos de simulação. Um dos mais conhecidos na área de engenharia de software é o SimEC. Esse jogo de computador simula a execução de processos de software. Nesse jogo, o aluno assume o papel de gerente de projeto e planeja, executa e monitora projetos. O aluno pode, por exemplo, alocar pessoas a tarefas ou comprar ferramentas. O jogo é tipicamente usado individualmente como tarefa de casa. Esse é um dos jogos que mais foi avaliado amplamente de diversos pontos de vista e os alunos indicam que é fácil de jogar e ajuda a reforçar o conhecimento, mas também relataram que não ensina conhecimento novo. Um outro exemplo de um jogo bastante atraente é o Lego Scrum City. Nesse jogo, os alunos em grupo recebem user stories, como esses, requisitando a construção de objetos como casas e veículos com Lego. Para isso, executam todo o processo de Scrum. É uma atividade bastante divertida, porém tem uma grande desvantagem porque necessita uma grande quantidade de Lego, representando um custo elevado. Por essa razão, nós criamos uma versão baixo custo desse tipo de atividade, o jogo Scrumia. Nós aplicamos esse jogo no final da unidade instrucional sobre Scrum, após a apresentação do conhecimento teórico, com o objetivo de ensinar a aplicação do Scrum. O jogo acontece numa planeta distante, na Scrumia, em que os clientes pedem a construção de chapéus de proteção, aviões e barcos. Todos esses itens podem ser feitos usando papel reciclado, reduzindo assim os custos do jogo. Durante o jogo, cada aluno assume um papel específico dentro do seu grupo. O jogo começa com um planejamento em que os alunos decidem o que vão construir durante a sprint simulada. Durante os momentos de execução, os membros da equipe produzem então os chapéus, barcos e aviões conforme planejado. E monitoram periodicamente o progresso no taskboard. E no final, na revisão da sprint, apresentam os resultados ao Product Owner, demonstrando a funcionalidade, mostrando, por exemplo, que os aviões voam e os chapéus cabem na cabeça do Product Owner. Mas não necessariamente precisam ser jogos de simulação para focar nesse nível de aprendizagem. Também voltado ao nível de aplicação, nós desenvolvemos um jogo de detetive para revisar, fixar e ensinar a aplicação de conhecimento sobre o monitoramento e controle de projetos e da técnica de valor agregado. Nesse jogo, os alunos são contratados como consultores para identificar o que deu errado num projeto de software hipotético.
Eles recebem aqui uma pasta com vários documentos do projeto, incluindo, por exemplo, o plano do projeto, carta de reclamação do cliente e relatórios de status. Eles, então, precisam completar os cálculos de valor agregado incompletos e analisar os dados para identificar os problemas ocorridos. Avaliando esse jogo também em 2 disciplinas na UFSC, recebemos também um feedback muito positivo, tanto em termos da motivação, experiência de usuário e também, como vocês podem ver aqui, em relação da aprendizagem, principalmente em termos da contribuição do jogo na aprendizagem na disciplina. Um outro exemplo de jogo na área de algoritmos e estrutura de dados é esse jogo de tabuleiro que simula o teste de mesa de algoritmos de ordenação, Heapsort e Quicksort. No tabuleiro, tem aqui as fichas com os números a serem ordenados e os poker chips representando os pointers. E aqui vocês podem ver um pouco como os nossos alunos na UFSC usam esse jogo nesse semestre. Eu fui de novo até o que foi? Aqui, ó. Menor, 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 menor. E o limite superior foi alcançado. Esse aqui não. Continua verde, continua verde. Como é que fez isso? Também existe uma versão online do jogo que pode ser utilizada individualmente como tarefa de casa para treinar. Nessa versão, o aluno pode mover os pointers com o mouse e no final do jogo ele recebe um log file indicando claramente todos os erros feitos. Como vocês podem ver, atualmente muitos dos jogos são usados para ensinar conhecimento, mas na verdade podemos usá-los também para ensinar habilidades e atitudes. Um exemplo disso é o jogo Lidar com Pessoas Difíceis, que nós desenvolvemos para fazer os alunos reconhecer a dificuldade de gerenciar equipes e motivar a necessidade de aprender isso. Nesse jogo, é simulada uma reunião de kick-off de um projeto e um aluno do grupo assume o papel de gerente. Ele precisa, no final, obter as assinaturas de todos os membros da sua equipe, se comprometendo a participar do projeto. O problema é que cada um desses membros recebe um cartão indicando um perfil de uma personalidade difícil, como, por exemplo, a granada, a pessoa agressiva que explode facilmente, ou o chorão que reclama sobre tudo e que então devem se comportar dessa maneira. Somente após o gerente começa a reagir corretamente a essas personalidades, eles vão se comprometer ao projeto. E aqui vocês podem ver os nossos alunos começando essa atividade. Não, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um jogo de web de gerência de projeto. Então, a gente precisa algumas etapas. A gente vai fazer um cliente. Qual parte do conceito de falar e não é gerente, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Não, eu não estou fazendo, mas nem só fazendo, tem os outros também. Olha, me desculpa, mas então. Interrompendo, começar a geral. Já agora já embora. Então, acho que tem coisa boa, Antes de aplicar na primeira vez, fiquei bastante preocupado até que ponto os alunos realmente iam participar, já que não é uma atividade típica nas nossas disciplinas. Mas é interessante observar que até agora os alunos sempre participam bastante ativo e realmente gostam dessa atividade. Claro que esse jogo não leva os alunos a aprender como gerenciar pessoas, mas eles percebem a problemática e começam durante o debriefing a reconhecer esses tipos de personalidades também entre os seus colegas de trabalho. Todos esses exemplos então demonstram que sim, jogos podem ser aplicados também para ensinar computação. Na verdade, podemos usar até os mais diversos tipos, variando de jogos de quiz shows
até simulações, de jogos eletrônicos a jogos manuais, que podem ser jogados individualmente ou até em equipes. Eles podem ser também utilizados em diferentes momentos dentro de uma unidade instrucional. Seguindo, por exemplo, uma sequência típica de unidade instrucional como proposto pelo Gagner, jogos como lidar com pessoas difíceis podem ser utilizados para ganhar a atenção dos alunos e motivá-los no início. Jogos como Age of Computing podem até ser utilizados para apresentar novas informações. Porém, atualmente, jogos são mais utilizados para exercitar a informação apresentada, como, por exemplo, usando jogos de simulação. Eles também podem ser utilizados para avaliar o desempenho ou simplesmente revisar o conteúdo através, por exemplo, de quiz shows. Então, se deixei vocês interessados em também experimentar isso, a questão é, mas como vocês podem operacionalizar isso na prática? Uma das principais preocupações que temos desde o início é a questão educacional. É essencial que no final o jogo ajude os alunos a aprender a determinada competência desejada. E por isso precisamos projetar a adoção de jogos nas aulas cuidadosamente. Para isso, precisamos integrar de forma sistemática a competência a ser aprendida, criando jogos divertidos, mas construindo ao mesmo tempo uma experiência de ensino com base na teoria de aprendizagem, assegurando que somente a aprendizagem da competência permite vencer o jogo. Como os jogos educacionais são também uma estratégia instrucional, podemos no primeiro momento basear em abordagens de design instrucional, para criar uma experiência de ensino que torna a aprendizagem eficiente, eficaz e atraente. Entre as abordagens de design instrucional mais conhecidos são o AD e o modelo ISD do Dick and Carey. Como vocês podem ver aqui mapeado, ambos descrevem um processo básico para sistematicamente desenvolver uma unidade instrucional. Para nós podermos entender mais fácil de como usar esses modelos também para o desenvolvimento de jogos, vou mostrar como nós seguimos passo a passo esse processo no desenvolvimento do nosso jogo de detetive. O primeiro passo é definir a meta instrucional para a unidade instrucional toda. Nesse caso aqui, voltado ao monitoramento e controle dentro de uma disciplina de gerenciamento de projeto, a nossa meta instrucional é que os alunos do curso de graduação de Ciência da Computação serão capazes de monitorar e controlar um projeto de software utilizando a técnica de valor agregado. No próximo passo, precisamos analisar os aprendizes e os contextos. Aqui, os nossos alunos são do curso de Ciência da Computação da UFSC e até nesse ponto da disciplina já adquiriam um conhecimento básico sobre gerenciamento de projetos em geral, porém, tipicamente, têm pouca experiência na prática. O contexto da unidade instrucional é que ela acontece dentro de uma disciplina, no nível de graduação numa universidade federal, e para abordar esse tópico teremos 4 aulas a 100 minutos, com uma turma de aproximadamente 30 alunos. A partir dessas informações, na análise instrucional é composto a meta instrucional em etapas, como por exemplo aqui, onde dividimos o conteúdo a ser abordado em 4 aulas. Uma para conhecer os conceitos básicos e o processo de monitoramento, uma para abordar os conceitos e teoria da técnica de valor agregado, uma para abordar a aplicação da técnica do valor agregado e, no final, uma aula para conhecer conceitos de controle, dentro da disciplina como toda. A partir disso, então, podemos definir mais detalhadamente os objetivos de desempenho, tipicamente alinhado à taxonomia do Bloom, identificando, por exemplo, que após essa unidade instrucional, os alunos serão capazes de, por exemplo, definir conceitos-chave de gerência de valor agregado, calcular os indicadores e utilizar os indicadores para monitorar o projeto.
Seguindo o modelo ISD, no próximo passo, estaremos desenvolvendo os instrumentos de avaliação. Nesse exemplo, uma das formas de avaliação é por meio de perguntas na prova final. Por exemplo, essa questão requer aqui que a aluna calcula um indicador e essa pergunta aqui necessita que o aluno corretamente interpreta os indicadores e então toma as ações corretas. Uma vez definido isso, precisamos agora desenvolver as estratégias instrucionais para cada uma das etapas da unidade instrucional. Aqui, por exemplo, podemos decidir de usar aulas expositivas e exercícios para apresentar o conhecimento teórico e usar um jogo para ensinar a aplicação do conhecimento. Uma vez decidido as estratégias instrucionais, precisamos, de acordo com essas, desenvolver e selecionar os materiais instrucionais. Focando aqui na questão do desenvolvimento do jogo, precisamos, então, no primeiro momento, preparar o jogo. Para isso, precisamos definir e caracterizar o jogo a ser desenvolvido, definindo claramente o que será o propósito do jogo e especificamente quais são os objetivos de desempenho que se espera que os alunos aprendam com o jogo. Também precisam ser identificadas restrições, tanto em termos de tempo de aplicação, quanto a recursos financeiros tipicamente. E com isso já pode ser identificado o tipo de distribuição e tipo do jogo, como por exemplo aqui desenvolvendo um jogo de detetive. E agora, onde você acha um jogo desse tipo? Num primeiro momento, podemos tentar encontrar jogos, por exemplo, em repositórios de objetos de aprendizagem, listas de atividades ou simplesmente buscando na internet. Um exemplo de um site interessante que traz várias atividades criativas para ensinar computação é o Computer Science Unplugged. Nesse site, todas as atividades são descritas detalhadamente, incluindo também vídeos que ilustram a execução das atividades. A única desvantagem é que as atividades são mais voltadas a alunos de colégio do que ao nível de universidade. Um outro exemplo de repositório de objetos de aprendizagem é o Engineering Pathway. Esse repositório também aborda a área de computação, incluindo como tipo de objeto de aprendizagem, jogos. E então, buscando aqui, vocês podem encontrar alguns jogos, incluindo quizzes ou simulações, como por exemplo aqui o SimEC que eu apresentei antes. Existem também outras fontes como listas não estruturadas de atividades, blogs, etc. O site Tasty Cupcakes, que apresenta de forma mais simples inúmeras atividades para ensinar metodologias ágeis, é um exemplo. Porém, o problema com essas fontes é que para você achar exatamente o que precisa, você gasta um tempo considerável lendo sobre cada atividade, muitas vezes sem indicação clara dos objetivos de aprendizagem e outras informações essenciais. E foi motivado por esse problema que sofremos quando tentamos achar jogos para melhorar as nossas disciplinas, que começamos a desenvolver um repositório para jogos instrucionais, o Instructional Game Repository, onde professores podem, de forma estruturada, procurar jogos, por exemplo, indicando a área de conhecimento, a duração, o nível de aprendizagem desejado, entre outros. E então receber um resumo estruturado de jogos relevantes. Além de possibilitar a busca, o repositório também permite que criadores de jogos registrem informações sobre os seus jogos, facilitando dessa maneira o compartilhamento dessas informações sobre esse tipo de aprendizagem. Nós acabamos de lançar esse protótipo de repositório semana passada. Nesse momento, o repositório foca mais em jogos para ensinar gerenciamento de projetos. Mas a nossa intenção é de ampliar o escopo para toda a área de computação a partir da avaliação desse protótipo. E se não tem? Nesse caso, você vai ter que desenvolver o seu próprio jogo. Como?
Isso depende muito do tipo, por exemplo, o jogo de computador ou jogos de tabuleiro. Mas mesmo assim, podemos, abstraindo do tipo, identificar um processo simplificado, indicando as principais etapas que precisam ser percorridas no desenvolvimento de qualquer tipo de jogo. Num primeiro passo, precisamos fazer a concepção do jogo. Isso inclui a definição das metas, regras, a forma de interação, como também a exploração da narrativa e a definição dos resultados e o feedback. A partir do modelo conceitual, são desenvolvidos e avaliados iterativamente protótipos, num primeiro momento de forma bem simples no papel, para ter rapidamente algo que pode ser avaliado e melhorado. No nosso caso, os alunos que criaram o jogo desenvolveram uma primeira versão que começaram a jogar com alguns amigos e nessas avaliações identificaram vários problemas, como por exemplo erros no documento. Identificamos também que o grau da dificuldade era demais para o tempo disponível. Melhorando essas questões, a concepção é detalhada, começando de investir agora também no design do jogo para deixar ele mais atraente. Depois, a etapa da produção do jogo tipicamente envolve a impressão do material. Porém, no caso de jogos de computador, o principal esforço, a implementação do sistema de software, começa só agora. Durante todo esse processo de desenvolvimento de jogo, os protótipos devem ser aplicados e avaliados. Na minha experiência, você nunca vai acertar totalmente na primeira tentativa. Então, é essencial de aplicar e avaliar os jogos para identificar problemas em termos do fluxo, desafios, etc., e continuamente melhorar o próprio jogo. Aplicando então também versões mais estáveis nas nossas disciplinas, conforme indicado no processo do design instrucional. Essencial para identificar oportunidades de melhoria e para avaliar se o jogo realmente contribui na aprendizagem, é importante de realizar avaliações. Nessas avaliações, questões tipicamente abordadas são se o jogo contribui para alcançar os objetivos de aprendizagem, se o aluno e o instrutor estão satisfeitos e o que pode ser mudado para melhorar o jogo. Seguindo o modelo do Kirkpatrick, podemos avaliar experiências de ensino em 4 níveis. O primeiro nível é voltado para avaliar a reação dos alunos, tipicamente uma autoavaliação de como eles percebem a experiência. Isto, em termos de design de estudo, tipicamente é feito de forma não experimental, em que após a aplicação do tratamento do jogo, são coletados os dados usando questionários ou entrevistas. O foco do nível 2 é medir o grau da aprendizagem, medindo o aumento das competências. Para isso, precisamos basicamente chegar em estudos experimentais, usando pré-testes antes da aplicação do jogo e pós-testes após, e estabelecendo grupos de controle que usam outras estratégias instrucionais para poder comparar os efeitos. O nível 3 e 4 são voltados para avaliar o grau da transferência das novas competências para o ambiente do trabalho dentro de uma organização e precisam ser medidos mais ao longo tempo, tipicamente através de entrevistas com diretores e gerentes. Atualmente, o que podemos observar em relação à avaliação de jogos instrucionais, existe uma falta de avaliações sistemáticas. Muitos jogos não são avaliados ou somente de forma bastante informal. Uma das razões pode ser o esforço necessário para a realização de experimentos, criando grupos de controle e a realização de pré-testes e pós-testes, que também causam uma grande interrupção no fluxo das nossas aulas. E muitas vezes, se você trabalha com turmas pequenas, muito provavelmente os dados coletados não permitirão de ter resultados estatisticamente significantes. Assim, uma outra alternativa pode ser sistematizar as avaliações no nível de reação, requerendo menos esforço e sendo menos interruptivo. Com essa intenção, criamos um modelo sistemático para a avaliação de jogos educacionais.
Nesse modelo, o atributo de qualidade de jogos é decomposto sistematicamente nos fatores de motivação e experiência de usuário e aprendizagem, derivando, com base na literatura, métricas para esses fatores. A partir disso, desenvolvemos um questionário padronizado que pode ser aplicado de forma fácil após a aplicação do jogo. O questionário já foi avaliado em termos de validade e confiabilidade em até mais do que 15 avaliações de jogos. Acompanha o modelo também uma planilha para facilitar a análise dos dados coletados. E isso demonstra que sim, podemos integrar o processo de seleção ou desenvolvimento de jogos dentro do processo de design instrucional e dessa maneira sistematicamente desenvolver jogos educacionais que contribuem positivamente à aprendizagem dos nossos alunos. Mas claro, existem diversos desafios. Um dos principais é que precisamos ter ideias de como transformar um conteúdo de computação em um jogo efetivo e atrativo. Tudo isso, obviamente, aumenta o tempo da preparação das nossas aulas, principalmente durante o início, e necessita de recursos. Principalmente o desenvolvimento de jogos eletrônicos envolve um esforço considerável para criar, por exemplo, uma simulação com um grau de complexidade adequado. Isso, inclusive, foi uma das razões porque nós, nos últimos anos, começamos a investir mais em jogos manuais que podem ser desenvolvidos bem mais rápido e com menos custos. E, é claro, necessita da sua disposição para experimentar estratégias novas, que nós tipicamente não conhecemos na nossa própria formação e que ainda são poucas usadas. E isso, sim, envolve riscos. Uma das minhas principais preocupações quando comecei a usar jogos era se os alunos não iam considerar isso infantil demais. Outra preocupação era se os alunos não iam se recusar de participar nesse tipo de atividade tão diferente do dia a dia em sala de aula. Mas na verdade não. Até hoje, todas as vezes trazendo jogos para a sala de aula, os alunos demonstram interesse e o que podia observar que na verdade são essas as atividades que mantêm eles na sala, focando na atividade muito mais do que outras estratégias mais tradicionais. Uma outra preocupação é que talvez o jogo é divertido, mas ao final os alunos não aprendem. Isso sim, pode acontecer. Por isso é importante de desenvolver o jogo sistematicamente dentro do design instrucional e avaliar constantemente o seu impacto e, caso que não tenha o efeito de aprendizagem desejado, ajustá-lo ou mesmo trocar por outra estratégia instrucional. E claro, como ainda é uma coisa nova, podemos ter a preocupação de ser criticado por ensinar de maneira incomum, outros talvez achando que não estamos mais ensinando, mas somente jogando. Porém, isso nunca me aconteceu. Bem ao contrário. Inclusive, os alunos sempre reconhecem o esforço e elogiam o uso de jogos em sala de aula, como demonstra esse comentário de um dos meus alunos, que diz que aprendeu mesmo sem querer. Então, sim, eu acredito que, entre outras estratégias instrucionais alternativas, jogos podem ser uma estratégia bem importante para envolver os nossos alunos mais ativamente e, dessa maneira, atingir uma aprendizagem mais profunda e, ao mesmo tempo, deixar esse momento de ensino e aprendizagem mais divertido. Muito obrigado pela atenção. Para obter mais informações ou acessar os materiais dos nossos jogos, por favor, acesse o nosso site do Grupo de Qualidade de Software.